26 Assistência espiritual. Constantino Saraiva tornara-se muito conhecida por suas produções mediúnicas e, embora sua cota de tempo e possibilidades materiais continuassem exíguas, conquistara amizades numerosas, ensejando involuntariamente enormes expectativas em torno do seu nome. Toda missão útil, porém, encontra obstáculos nos lugares onde a luz não foi recebida pela maioria dos corações, e Constantino, dada a ampliação natural das responsabilidades, tornara-se alvo de forças inferiores, no visível e no invisível. Companheiros encarnados seguia-lhe os passos, ansiosos por saber se dava testemunho pessoal das verdades de que se constituíra instrumento, e as entidades vagabundas, deslocadas do vampirismo pelos espíritos superiores, a se fazerem sentir por intermédio dele, anotavam-lhe as mais insignificantes atitudes e não lhe perdoavam a decisão de manter-se firme na fé, apesar de tropeços ou tempestades. Criou-se, assim, em derredor do médium Saraiva, considerável bagagem de lutas. É de justiça, contudo, advertir que esse movimento hostil não derivava apenas do psiquismo de Constantino, mas para combater o venerável Fanuel, o espírito sábio e benevolente que ministrava substanciosas lições por meio de suas faculdades. Os malfeitores desencarnados desenvolviam todos os recursos de insinuação. Recebia Saraiva propostas de salários vultosos, convites para mudar de situação, e como não vingasse a sugestão do ouro, tentaram o trabalhador no capítulo do sentimento. Feriram Constantino nos sonhos mais íntimos do coração, mas, preparado contra os alvitres da luxúria, resignou-se o médium e a máquina de serviços continuou sem perturbações. Tal serenidade, todavia, não vinha à superfície por conquistas dele próprio, mas porque Fanuel montava guarda ativa e permanente, cooperando na integridade e desdobramento da tarefa. A situação caracterizava-se por notável harmonia, quando os adversários gratuitos prepararam sutil cilada, em que o médium seria vítima das próprias intenções. Grande número de confrades, de populosa cidade, realizava valioso empreendimento para a difusão do espiritismo evangélico, mas, a ambição e o egoísmo, a breve trecho, acocora rãs como dois monstros na empresa dos obreiros desprevenidos. A obra ameaçava ruir, amigos da véspera dividiam-se em campos opostos. Envenenados de personalismo destruidor, brandiam as armas da insídia e da leviandade, através de tribunais e secretarias. A obra generosa transformara-se, pela invigilância da maioria, num grande movimento de ambições comercialistas. Inegavelmente, havia ali, como em toda parte, trabalhadores honestos e sacrificados, mas, qualquer solução justa só poderia resultar de uma cooperação geral. No auge da luta, os caricaturistas da zona invisível lembraram o Saraiva. Não seria chegado o momento de lhe inutilizar as energias desferindo golpes no instrutor espiritual? Alguém chegou mesmo a declarar sutilmente: insinuaremos a vinda do Constantino, e se chamarem Fanuel a esclarecimentos, é natural que não possa ele atender à generalidade, onde há tantos descontentes. Estabelecida a impressão nervosa nos culpados, entraremos a dominar os incautos e promoveremos atritos fortes. É de esperar que o escândalo tome proporções devastadoras e, em seguida, Saraiva há de procurar quem lhe exaltou as qualidades de peão. Riu-se o grupo gostosamente e deu mãos à obra. Daí a dias, Constantino foi convidado a visitar a grande cidade, onde lavrava a confusão lastimável. Consultaram o chefe de serviço quanto à licença, e como não houvesse embargos de qualquer natureza, Saraiva poderia partir oportunamente. Constantino, porém, assoberbado de obrigações diversas, não desejava empreender a viagem estafante, mais de 1000 quilômetros de via férrea, e manteve-se no retraimento que lhe era peculiar. Os malfeitores, contudo, desejavam atingir seus fins e sugeriram sutilmente que se oferecesse a Saraiva homenagens espetaculares. Mais alguns dias e Constantino soube, pelos jornais, que lhe preparavam recepção de grande vulto. Reunir-se-iam os companheiros em preitos honrosos, cada solenidade congregaria número considerável de admiradores e amigos. Constantino, que não conhecia as tramas e os dramas distantes, comoveu-se ao extremo. Já que se tratava de movimento tão honroso e distinto, abalançar-se-ia a viagem, sem mais hesitação. Orou, meditou. Fanuel aproximou-se e recomendou vigilância. Não era essa, entretanto, a advertência comum, de todos os dias? Cheio de emoção, o médium não percebia que fora beliscado na vaidade de criatura falível.
No seu modo de entender, devia sacrificar-se, correr ao encontro dos seus irmãos na fé. Não se organizavam homenagens em sua honra? Longe de recordar que semelhantes preitos deviam conferir-se a quem de direito, a começar por Jesus Cristo, e não a ele Constantino, operário a meio da tarefa, ignorando se lhe chegaria a termo, dignamente, começou por antever as demonstrações de apreço, os aplausos gerais, e iniciou providências imediatas. Reconhecendo-lhe a perigosa atitude mental, Fanuel procurou socorrê-lo por intermédio do chefe de serviço. Na manhã em que deliberou em contrário, o rapaz procurou o diretor de trabalho e pediu humilde: Doutor, mudei de opinião relativamente à viagem e desejo o favor de sua licença. Avisado intuitivamente por Fanuel, o interpelado obtemperou: Não me oponho aos seus desejos, mas olhe que as necessidades do serviço também mudaram. Seria difícil autorizar sua ausência, agora. Não seria possível adiar o projeto? Mas, doutor, considerou o médum, os companheiros preparam-me grandes festividades para as quais, naturalmente, despenderam recursos e receio passar por ingrato. Além do mais, creio que precisam de minha colaboração nas dificuldades e sofrimentos que arrastam no momento e não desejo parecer indiferente. Fixou o diretor e observou: Não tenho interesse em desviá-lo de obrigações que considera sagradas, mas sou de parecer que deve ponderar as próprias disposições. Se pretende viajar em tarefa de auxílio, não esqueça a vigilância. Onde há razão de festivais e homenagens, o regozijo não mora em companhia da angústia. O médum fora sacudido pelas forças da verdade, mas não despertou. Fanuel fazia o possível para acordá-lo, mas perdia os melhores esforços. Os dias continuaram registrando a insistência de Saraiva e a natural esquivança do chefe de serviço, até que, notando este a firme resolução do rapaz, não quis parecer tirânico e acabou por dizer-lhe: Pois bem, Saraiva, pode ir quando julgar conveniente. Você é dono de sua pessoa e cada qual deve conhecer as obrigações próprias. Obtida a permissão, o médum tomou as primeiras providências. Nesse ínterim, registrava-se grande contentamento dos adversários gratuitos e enorme preocupação dos amigos sinceros de Constantino. A escola de Fanuel, na esfera superior, começou a ser visitada por companheiros esclarecidos, desejosos de informações sobre o assunto. Um velho amigo perguntou ao respeitável mentor: Será crível que Saraiva deite a perder patrimônio tão considerável, inclinando-se a aventuras dessa ordem, só por causa de homenagens barulhentas e exaustivas? Não é bem isso, explicava o orientador, Constantino sempre confiou em minha assistência. Tal como a maioria das criaturas, ele não compreenderia nosso auxílio fora da velha ternura terrestre, a exprimir-se em palavras doces. É claro que ele também é espírito e tem as suas responsabilidades. Poderá atender plenamente aos caricaturistas que o alvejam, mas, antes disso, não lhe negarei assistência fraternal. Talvez não nos entenda de pronto, e, contudo, nossa cooperação segui-lo-á. Mais tarde, veio a devotada mãe de Saraiva e inquiriu: Fanuel, venho rogar seus bons ofícios. Creio que a situação é difícil e perigosa. O mentor generoso tranquilizou a entidade materna. Minha irmã pode voltar às suas tarefas espirituais plenamente confiante. Constantino não ficará sem a nossa colaboração. No outro dia o velho Jerônimo, também grande amigo de Saraiva, depois das primeiras considerações, perguntou: Fanuel, por que não procuras eliminar a dificuldade imediatamente? O pobre médum não vive isento da ignorância peculiar aos encarnados no mundo. Não haverá meios de modificar a situação já. O interpelado, com a serenidade de perfeito otimismo, esclareceu: Jerônimo, quando viveste na terra ouviste falar alguma vez de reses estouradas? Sem dúvida. Pois a mente, quando obcecada pelo impulso do próprio capricho, é como se fora res estourada, continuou Fanuel, bondoso, não se pode remediar a situação com êxito, senão a longas distâncias. O primeiro recurso é a porteira forte, se esta não vinga, recorre-se ao laço, e tudo isso, embora magoe e fira o animal, constitui medida de salvação de morte certa. Pelas amizades que conquistou, vive Saraiva em pastagem muito extensa. Para opor-lhe uma porteira, necessitamos longa distância. Ele pretende viajar mais de 1000 quilômetros. Pois bem, não poderei cercar-lhe a mente caprichosa senão a termo do objetivo. Se falhar a porteira, recorrerei então ao laço, nesse trabalho de assistência.
Jerônimo meditou a explicação sábia e mergulhou em silêncio. Daí a alguns dias era chamado por Fanuel, que lhe confiava os trabalhos da sua escola ativa, esclarecendo: peço-me substituas por 3 dias. Devo cercar hoje a mente de Constantino. Levarei Natércio, mesmo porque, segundo já sabes, falhando os recursos iniciais, utilizarei outros mais fortes. E, sorrindo bondosamente, acrescentava: quantas vezes o encarnado quebra uma perna ou se esvai em sangue de escoriações quando socorrido? Devemos admitir providências, que tais, no quadro dos serviços comuns. Assistirei Saraiva em todas as circunstâncias, e talvez me demore. Com efeito, nessa noite, o médium chegava à grande cidade, depois de rodar 24 horas a fio, sobre os trilhos. Antes de atingir a estação dos abraços efusivos e dos aplausos superficiais, um amigo vem vê-lo, trazido por Fanuel, relacionando a ocorrência na série dos casos felizes. Abraçam-se, e quase meia-noite, Saraiva, cansadíssimo, aguarda o conforto da cama de hotel. O companheiro regozija-se e exclama: por aqui, tudo bem. Algumas dificuldades, mas creio que você gozará horas de entretenimento e descanso. Tenho a impressão de que numerosos amigos nossos disputam em torno de precários patrimônios materiais, mas isso não turvará o seu horizonte. Enfrentaremos a situação serenamente. Natércio, o colaborador de Fanuel, aproxima-se do médium e aconselha a oração. Era meia-noite, enorme o cansaço, mas Saraiva pede ao amigo que o ajude numa prece. Não deveria inclinar-se à inspiração do alto, antes de penetrar o terreno de serviços novos? O companheiro acedeu e elevaram mente e coração ao plano superior. Meditaram e esperaram. Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento prometido. Tomando a mão de Constantino, escreveu firme: grande é a luta, áspera a discórdia. Nossos irmãos ignorantes da luz espiritual contendem na ambição e no personalismo destruidores. Necessitam de bisturi a fim de vazarem o tumor da má vontade. Quereria servir de instrumento, meu filho, quando está sendo utilizado em tarefa superior? Considera as responsabilidades que te cabem, e se prezas nossa humilde opinião, regressa a todo pano, antes do amanhecer. Fanuel não se estendeu em outras considerações. Constantino sentia amarguras de derrotado. E o festival e as homenagens, os amigos inscientes da verdadeira fé? Num átimo, Natércio aplica-lhe fluidos salutares. Saraiva lê a mensagem em voz alta. Está muito pálido, desencantado. Mas os fluidos de Natércio o envolvem inteiramente, atenuando os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. Constantino cria forças e diz: se é assim, vamos voltar. E ante o amigo admirado, tomou o comboio de regresso, pela madrugada, antes do amanhecer. Entretanto, somente de volta, cessada a influência cariciosa de Natércio, Constantino verificou que sua mágoa era profunda. Viajar mais de 1000 quilômetros, sacrificar-se e voltar sem atingir o menor dos objetivos? Dias passaram sobre os seus desgostos, e o médium, na primeira reunião, recebeu encorajadora mensagem de Fanuel, que lhe dizia contente: estou satisfeito. Se não te posso dar boa nota em prudência, concedo-te ótima classificação em obediência. Não te agastes, Constantino. Ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Às vezes, são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso não seja assistência amorosa? Saraiva, mais animado, retomou a luta, mas até hoje talvez ignore que, se não ganhara boa nota em prudência, nem mesmo a obediência lhe pertencia. 27 Dois companheiros. Leonel e Benjamin, dois velhos amigos do plano espiritual, mutuamente associados no erro e na repararão, depois de minucioso exame do passado, decidiram-se a pedir concessão de novas experiências no mundo. Esposando opiniões diversas entre si, buscaram o orientador, ansiosos da necessária permissão para pronto regresso à luta humana. Após anotar-lhes as observações, sorriu o mentor amigo e obtemperou: e oportuna a solicitação, vocês necessitam intensificar o aprendizado, iluminar o entendimento, adquirir sabedoria. Escolheram ambos o mesmo gênero de provas? Levantou-se Leonel, explicando: estamos acordes no pedido, mas não temos a mesma preferência no capítulo das tarefas. Por minha parte, desejaria a oportunidade de movimentar patrimônios terrestres, nos círculos da fortuna e da autoridade.
Antes que ele terminasse, Benjamim embargou-lhe a palavra e esclareceu. Cá por mim, escolhi a condição de pobreza e sofrimento. Pediria, se possível, a supressão de toda a possibilidade de contentamento na terra. Encareço problemas de penúria e dificuldades, a fim de valorizar o que hei recebido da providência. Estampando no semblante o sorriso sereno da sabedoria, o generoso orientador considerou. Não posso interferir na liberdade de ambos. Conhecem vocês a extensão dos débitos contraídos. De algum tempo, sou testemunha da luta enorme em que se empenharam para o resgate. Fizeram jus, por isto, a novo ensejo de trabalho e elevação. Devo ponderar, todavia, que, embora divergentes na escolha, ainda não poderão afastar-se um do outro, na próxima experiência de redenção. Partilha, no erro, determina partilha de responsabilidades e consequências. Ser-lhe são abertas as portas do serviço santificador. Não se desunam, pois, nos caminhos da purificação, jamais desprezem a possibilidade de aprender. Fortuna e pobreza são bancas de provas na escola das experiências terrestres. São continentes da probabilidade, ambos oferecem horizontes largos e divinas realizações. Que saibam receber as bênçãos de Jesus, são os meus votos. Leonel e Benjamim ouviram os conceitos judiciosos, renovaram promessas e partiram mais tarde. Atendendo à própria escolha, nasceu o primeiro na casa farta de rico proprietário rural, que lhe fora muito amado noutras existências. Daí a dias, velha serva da casa rica era igualmente mãe, fornecendo ao segundo o ensejo de realizar os planos traçados. Enquanto houve paisagens risonhas de infância, ambos os companheiros, tão unidos pelo coração e tão distantes pelo nascimento, viverão no róseo céu da harmonia. Mas, quando Leonel começou a sorver o conteúdo dos livros propriamente do mundo, verificaram-se os primeiros sinais de incompreensão. Cada vez que o jovem bem-nascido regressava ao círculo doméstico em gozo de férias escolares, assinalava-se maior distância entre ele e o camarada da meninice. Quando o anel de grau lhe brilhou nos dedos, estava consumada a separação. Passando a administrar interesses da família nos estabelecimentos do campo e da cidade, era ele o chefe, enquanto Benjamim se classificava no extenso quadro dos servidores. Nessa zona de testemunho ativo, entenderam que deviam proceder como estranhos, absolutamente separados entre si. No fundo, admiravam-se e amavam-se reciprocamente, contudo, as ilusões terrestres os encegueciam. Se Leonel se mostrava mais enérgico, atento às responsabilidades de administrador, desfazia-se Benjamim em críticas acerbas e gratuitas, levado pelo despeito. Se Benjamim aumentava, involuntariamente, a lista de necessidades pessoais, multiplicava Leonel o rigor, levado pelo autoritarismo. A certa altura da experiência, não mais se saudaram um ao outro. Atritaram-se, trocaram acusações mútuas. O servo abandonou o trabalho diversas vezes, desejoso de experimentar a sorte em regiões diferentes. Todavia, incapaz de iludir o espírito da lei, voltava sempre, implorando readmissão. Leonel, por sua vez, renovava a concessão de serviço, embora com agravo crescente de exaspero e tirania recíprocos. Se o empregado solicitava melhoria de salário, o patrão restringia a remuneração e os benefícios. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Desvairado de inconformação, Benjamim concentrava-se na rebeldia, daí resultando aumento intensivo de vaidade, orgulho, presunção, ciúme, despeito e indisciplina no coração de ambos. A providência divina, que jamais deixou criaturas em abandono, enviou-lhes socorro através da assistência religiosa. Mas o patrão, afeiçoado ao catolicismo romano, inclinava toda a leitura edificante a favor da própria causa, valia-se dos conselhos do sacerdote amigo que o assistia, para justificar os erros e o seu feitio egoístico. Obcecavam-no o apego ao dinheiro e a ideia de lucros fáceis. Quanto ao empregado, tornara-se espiritista convicto, porém, cegavam-no a inconformação e a revolta. Qualquer advertência dos instrutores espirituais era interpretada ao inverso. Se o amigo do outro lado da vida aludia à paciência, não enxergava ele a informação própria, e sim o defeito alheio ou a insuficiência dos outros. Se ouvia dissertações sobre a caridade, lembrava os afortunados do mundo, com ironia. Benjamim era, afinal, desses enfermos que consideram o remédio excelente para outrem, mas, nunca para si mesmos.
Enquanto Leonel se valia das consolações da Igreja Católica para consolidar tradições autocráticas, Benjamin esquecia as lições do Espiritismo, para armazenar indisciplinas e difundir desesperações. Absolutamente envenenados de teorias mentirosas, terminaram ambos a experiência humana, na posição de inimigos irreconciliáveis. Despertando na vida real, sentiam-se estranhamente algemados um ao outro. Cercavam-nos sombras espessas e tristes, e como se houvessem enlouquecido, perdendo a luz da memória, somente a custo de muitos anos conseguiram fixar recordações das existências obscuras. Quando a lembrança lhes felicitou o espírito abatido, compreenderam a situação, desolados, e puseram-se à procura daquele mentor generoso que lhes havia banhado o coração de sábios conselhos. Depois de longo tempo, que lhes marcou angústias dilacerantes, foram readmitidos à presença do carinhoso orientador, que, ante as lágrimas de ambos, exclamou serenamente: "Não estranho a dor que lhes fere o espírito enfermo, a face do tempo perdido e do ensejo malbaratado. Não lhes faltou inspiração divina para o êxito necessário. Entretanto, esqueceram, mais uma vez, a lei do uso, internando-se no abuso criminoso, olvidando que pobreza e fortuna constituem oportunidades do serviço divino na terra. Os que administram são mordomos, os que obedecem são operários, mas, no coração augusto de nosso Pai, estamos inscritos indistintamente na categoria de cooperadores de suas obras. Se era justo obter moderação, paciência, confiança, fé e resistência sublime com os valores da pobreza, e ganhar humildade, ponderação, entendimento, autodomínio, bondade e paz com os valores da riqueza, adquiriram vocês desesperação, rebeldia, vaidade e ruína. Não posso asseverar que voltaram piores que no passado escabroso, porque ninguém regride na evolução perpétua da vida, mas posso afiançar que voltaram mais sujos. A crise de ambos é de estacionamento complicado. Enquanto outros irmãos nossos costumam deter a marcha em jardins ou florestas, preferiram vocês a parada em lamaçal inconcebível. Valeram-se das sagradas posições de administrar e obedecer, tão só no propósito de oprimir e menosprezar. Esqueceram que todo trabalho honesto, no mundo, é título da confiança divina. Não observo qualquer traço de superioridade moral entre um e outro. Ambos faliram desastradamente. É a dolorosa experiência dos que prometem sem saberem cumprir, é o fracasso do aprendiz pelo descuido próprio. Não vos declarei que pobreza e riqueza são continentes da probabilidade? Cultivaram, porém, a terra das concessões benditas, enchendo-a de ervas venenosas e povoando-a de monstros e fantasmas. Mascararam-se a si mesmos e caíram no pântano. Que posso fazer, agora, se não lamentar a imprevidência? Ambos os companheiros de infortúnio ouviam-no em pranto. Reunindo todo o cabedal de energias próprias, Leonel adquiriu coragem e interrogou: "Não poderíamos, entretanto, recomeçar juntos a prova da fortuna e da pobreza? Estou convencido de que venceremos agora." "Sim", respondeu o instrutor sabiamente, "a medida é possível. No entanto, segundo observei, vocês regressaram enlameados. A oportunidade desejável, por enquanto, e a de se lavarem convenientemente, a fim de prosseguir caminho." Calou-se o mentor amigo. Leonel e Benjamin entenderam sem dificuldade. E depois de algum tempo renasciam na terra, procurando o tanque fundo e vasto do sofrimento. 28 A queixosa. Bem-vinda Fragoso tornara-se amplamente conhecida pelas suas queixas constantes. Quem a ouvisse na relação dos fatos comuns afirmaria, sem hesitar, que a infeliz arrematara todos os desgostos do mundo. Órfã de pai e mãe, vivia à custa de salário modesto, numa fábrica de toalhas, onde fora admitida por obséquio de amigos devotados. Todavia, se a existência era laboriosa, não faltavam recursos para torná-la melhor. Não se casara, mas 2 sobrinhos inteligentes e generosos faziam-lhe companhia no ambiente doméstico. Os genitores não lhe deixaram haveres em espécie, mas sempre legaram à filha o patrimônio do lar, edificado ao preço de sublimes sacrifícios. Bem-vinda rodeava-se de oportunidades benditas, mas não sabia aproveitá-las. Cristalizara-se nas queixas dolorosas, aniquilando as próprias energias. A mente enfermiça desfigurava as sugestões mais belas da vida diária. "Sou profundamente infeliz", dizia a uma colega de trabalho, "vivo insulada, à maneira de animal sem dono, ao léu da sorte. Morrer seria para mim uma felicidade." Disse que o fim é sempre doloroso. Não será,
Porém, mais agradável alcançar o termo do caminho no seio de tantas sombras e surpresas angustiosas? Não digas isso, bem-vinda, observava a companheira, com intimidade. Temos saúde, não nos falta trabalho, teus sobrinhos gostam de ti. Não nos sintamos desditosas, quando a oportunidade de serviço continua em nossas mãos. Mal-humorada, explodia a queixosa, exasperada. Que dizes? A existência esmaga-me e desde a infância ha sido para mim pesada carga de sofrimentos. Referes-te aos sobrinhos, e que significam eles em meu caminho senão agravo de preocupações? O mundo é cárcere tenebroso, inferno terrível, onde somos convocados a ranger dentes. Calava-se a colega, ante o transbordamento de revolta insensata. Na estação do frio, aferrava-se bem-vinda em lamentações amargosas. No verão, acusava a natureza, declarava-se incapaz de tolerar o calor, e, se chovia, amaldiçoava as nuvens generosas. Dispondo de muitas horas no ambiente doméstico, a infeliz nunca soube valorizar o santo aconchego das paredes acolhedoras, onde os pais carinhosos lhe haviam dado o beijo da vida. Enquanto os sobrinhos, quase crianças, permaneciam no trabalho, bem-vinda recorria às vizinhas e, mãos cruzadas em sinal de preguiça, continuava incorrigível. Ah! Dona Guilhermina, a vida vai se tornando insuportável. Este mundo resume-se em miséria e desengano. Até quando serei humilhada e perseguida pela má sorte? Oh, minha filha! Respondia a interpelada, fixando gestos de mãe compadecida, por ocultar a verdadeira expressão da personalidade habituada à maledicência. Deus é bom pai. Não desanime, tenhamos confiança na providência. Tudo passa neste mundo. A fé pode transformar nossas dificuldades em motivos de vitória e alegria. Fé, replicava bem-vinda, exaltada, estou descrente das orações. Deus nunca me atende. Quando sonhava, há 10 anos, a organização de um lar que fosse somente meu, rezei pedindo a proteção do céu e meu noivo desapareceu para desposar outra jovem, mais tarde, longe de mim. Quando meu pai se decidiu à operação, supliquei à providência lhe poupasse a vida, atendendo a que eu era órfã de mãe, desde os mais tenros anos, e sobreveio a infecção que o levou à sepultura. Quando minha única irmã adoeceu, recorri de novo à confiança no poder celestial e Priscila morreu, deixando-me os filhos por criar, através de obstáculos numerosos. Como vê a senhora, minha crença não poderia resistir a choques tamanhos. Estou sozinha, abandonada, sou o cão anônimo, desprezado em desvãos do caminho. Mas, como a assistência espiritual da esfera superior se vale de todos os meios para socorrer ignorantes e infelizes, a vizinha, não obstante a má-fé, constituía-se em instrumento de consolação ao bafejo de amigos desvelados do plano superior e replicava. Entretanto, quem sabe todas as desilusões não resultaram em benefício? O noivo, que a enchia de esperança, talvez a envenenasse de desesperação. Mais tarde, o genitor teria evitado a operação cirúrgica, mas possivelmente se tornaria dementado, percorrendo hospícios ou convertendo-se em palhaço da via pública. A irmã ter-se-ia curado da pneumonia, mas, viúva muito jovem, talvez lhe amargurasse o coração fraterno, cedendo a sugestões inferiores no caminho da vida. Em vez de ponderar as observações amigas, bem-vinda retrucava. Não me conformo. Para mim a vida se resume no drama pungente que aniquila o espírito, ou na comédia que revolta o coração. A palestra continuava, pontilhada de lamentos e acusações gratuitas ao mundo, até que os rapazelhos chamavam à porta. A tia, que perdera tempo em lamúria improdutiva, aproximava-se do fogão, apressada. Esta vida não me serve, dizia em voz alta, amedrontando os jovens. Até quando serei escrava dos outros, capacho do destino? Maldita a hora em que nasci para ser tão desgraçada. Os sobrinhos miravam-na entristecidos. Quando conseguirmos melhor remuneração, titia, exclamavam deles, bondosamente, havemos de auxiliá-la, retirando-a da fábrica. Não é a senhora nossa verdadeira mãe pelo espírito? Bem-vinda, no entanto, longe de comover-se com a observação carinhosa, multiplicava as impertinências. Não creio em ninguém, bradava de senho carregado, quando vocês puderem, deixar-me-ão na primeira esquina. Não pensam senão em diversões e más companhias. Creem que resolverão meus problemas com promessas? Observando-lhe a feição neurastênica, os rapazes esperavam a refeição, sisudamente calados. Terminada esta, regressavam naturalmente à rua. O ambiente doméstico pesava.
A lamentação viciosa é força destrutiva. Bem-vinda não reparava que as amizades mais íntimas a deixavam sozinha no círculo das queixas injustificadas. Ninguém estava disposto a ouvir-lhe as blasfêmias e críticas impiedosas. As colegas de serviço evitavam-lhe a palestra desanimadora. As vizinhas refugiavam-se em casa ao vê-la em disponibilidade no quintal invadido de ervas rústicas. Os sobrinhos toleravam-na, desenvolvendo imenso esforço. Nesse insulamento, a infeliz piorava sempre. Começou a queixar-se amargamente do serviço e a acusar a administração da fábrica. Enquanto sua atitude se limitava a círculo reduzido, nada aconteceu de extraordinário. Todavia, quando resolveu dirigir-se ao gerente para reclamações descabidas, recebeu a ordem inflexível de demissão. Enclausurada no desespero, não tinha percepção das oportunidades que se desdobram no caminho de todas as criaturas, nem compreendia que não era a única pessoa a lutar no mundo. Crendo-se mártir, agravou a ociosidade mental e foi relegada a plano de absoluto isolamento. Nem amigos, nem trabalho, nem colegas, nem sobrinhos. Tudo fugiu, evitando-lhe a atmosfera de padecimento voluntário. Depois de perder a casa, em venda desvantajosa, a fim de obter recurso à manutenção própria, passou ao terreno da mendicância sórdida. Foi nessa situação escabrosa que a morte do corpo a compeliu a novos testemunhos. Desencantada e abatida, acordou na vida real em solidão mais dolorosa. Ninguém a esperava no pórtico de revelações do além-túmulo. Estava só, sem mão amiga. E os sofrimentos de que se julgara vítima na terra? Não esperava convertê-los em títulos de ventura celestial? Descrera da providência no mundo, entretanto, no íntimo, sempre acreditara que haveria glorioso lugar para os desventurados e famintos da experiência humana. Depois de longo tempo, em que se multiplica vã provas ásperas, rogou ao espírito de sua mãe que a esclarecesse na paisagem nova. Tinha sede de explicações, ânsias de paz e fome de entendimento. Depois da súplica formulada com lágrimas angustiosas, sentiu a aproximação da desvelada genitora. Bem-vinda, murmurou a terna mensageira, carinhosamente, não te dirijas a nosso pai lamentando o aprendizado em que te encontras. Toda queixa viciosa, minha filha, convertese em crítica injusta à providência. Estás convicta de que sofreste na terra, entretanto, a verdade é que envenenaste os poços da divina misericórdia. Fugiste às ocasiões de trabalho, desfiguraste o quadro sublime de realizações que te aguardavam à boa vontade nas estradas da luta humana. Hoje aprendes que a lamentação é a energia que dissolve o caráter e opera o insulamento da criatura. Não conseguiste afeições em ninguém, não soubeste conquistar a gratidão das criaturas, nem mesmo das coisas mais ínfimas do caminho. Sofre, minha filha, a dor de agora é tua criação exclusiva. Não imputes a Deus falhas que se verificaram por ti mesma. Oh, minha mãe, suplicou a infeliz, não poderei, porém, voltar e aprender novamente no mundo? Mais tarde, por agora, para que alcances alguma tranquilidade, incorporar-te-ás à extensa falange espiritual que auxilia os rebeldes e inconformados da luta humana. Reduziste a existência a montão de queixas angustiosas, sem razão de ser. Trabalharás agora, em espírito, ao lado daqueles que se fecham na teimosia quase impenetrável, a fim de compreenderes o trabalho perdido. E a queixosa trabalha até agora, para abrir consciências endurecidas à compreensão das bênçãos divinas. É por isso que muitos homens, em momentos de repouso, são por vezes assaltados de ideias súbitas de trabalhos inesperados. Criaturas e coisas enchem-lhes a visão interna, requisitando atividade mais intensa. É que por aí, ao redor da mente em descanso, começam a operar os irmãos de bem-vinda, a fim de que a preguiça não lhes aniquile a oportunidade, qual aconteceu a eles mesmos. 29 O diagnóstico. Antes da reunião, Tomé Colavida imprimiu a carícia habitual aos bigodes longos, fisgou a médum Dona Eulália com um olhar de prevenção e dirigiu-se ao orientador dos trabalhos, atenciosamente. Senhor Martinho, vejamos o caso de meu diagnóstico. Iniciados os serviços psicográficos, espero que o receitista me não falte com os esclarecimentos técnicos, relativamente aos meus males orgânicos. Imagine o senhor que já visitei diversos agrupamentos sem resultado satisfatório. Não obteve definições precisas? Indagou o bondoso diretor da reunião, demonstrando fraternal interesse. Nunca.
Frequentemente, recebo mensagens de Acácio, amorosa entidade que se afirma amigo de outras eras, todavia, suas elucidações não me satisfazem. E vivo desalentado, aflito. Desde muito, permaneço arredio da medicina. Meu sobrinho Sinfrônio, clínico de renome, aconselhou-me exames detalhados. Entretanto, perambulei em vão, através de laboratórios, por mais de 2 anos e, de alguns meses para cá, vivo interessado no espiritismo, procurando, porém, inutilmente, a solução do meu caso, pelas salas mediúnicas. Mas, não terá obtido conselhos, receituário, indicações? Inquiriu Martinho, emocionado. Sim, esclareceu o doente, semelhantes recursos não me têm faltado, contudo, que me vale o roteiro sem nomenclatura? Necessito obter o diagnóstico de minha verdadeira situação. Creio não andaria bem avisado se usasse remédios, ignorando quais os sofrimentos físicos. Preciso esclarecimentos exatos, diretrizes francas. Apesar, porém, de minha insistência, os espíritos nunca traçaram o diagnóstico desejado. Aconselham-me, atendendo talvez a minha ansiedade, com a panaceia das boas palavras. Entretanto, isto não serve ao meu temperamento amigo da verdade. Martinho sorriu paciente e obtemperou. Em todas as coisas, meu amigo, há que considerar os desígnios providenciais de Deus. Mas não estou contra Deus, objetou o doente, numa expressão de superioridade. Se é que os desencarnados veem nossa máquina orgânica, externa e internamente, por que semelhante esquivança aos meus pedidos reiterados? Sabem acima dos médicos, enxergam mais que os raios-x, auscultam além da epiderme. Donos de tamanhas possibilidades, por que a negação de algumas palavras que me aclarem as dúvidas? Medicar-se alguém, sem o conhecimento da própria situação, constitui grave perigo. Simples receituário não satisfaz ao homem observador e inteligente. O orientador da reunião não quis alimentar a palestra e permaneceu em silêncio, convidando, em seguida, os presentes à oração habitual. Terminados os trabalhos, a folha de papel que relacionava o nome de Colavida não exibia coisa alguma, além de certas indicações para tratamento. Nada de explicações técnicas, nada de terminologia científica. E o diagnóstico? Perguntou o enfermo, desapontado, fitando a médium, entre a desconfiança e a censura. Não recebi qualquer observação, neste sentido murmurou Dona Eulália, humilde e tímida. Ora, senhor Martinho, disse Tomé ao diretor dos trabalhos, às vezes chego a pensar que este movimento de comunicações com o outro mundo não passa de grosseira mistificação. Peço definições médicas e respondem-me com apontamentos de alimentação e nomes de tinturas. Aonde iremos com isso? Depois de mirar Dona Zulália, de alto a baixo, com ares de zombaria, perguntou, quem receita por seu intermédio? É o doutor João Crisóstomo de Toledo, que foi antigo médico nestes sítios. Tomé riu, sarcástico, e acrescentou. Parece que ele anda desmemoriado e completamente alheio à medicina. Este espírito deve ser um espertalhão. A esta altura, Martinho adiantou-se. Mas, senhor Colavida, nesta casa não temos o direito de insultar benfeitores. Não somente os espíritos amigos, mas também Dona Eulália não nos pedem retribuição alguma. Os mentores espirituais, certamente, sacrificam-se bastante, vindo até nós, e a médium abandona sagradas obrigações domésticas para atender aos nossos apelos. Não desconheço as nossas deficiências e admito que a nossa tarefa esteja repleta de falhas e erros que a experiência corrigirá. Mas, seria justo acusar de embusteiros os que se devotam ao trabalho, com amor e renunciação? Tomé percebeu o terreno falso em que se colocara, pedindo desculpas, invocou o famoso subconsciente e rogou fosse admitido à próxima sessão, recebendo as melhores expressões de fraternidade por parte dos companheiros ali reunidos. Na semana seguinte, repetiram-se os mesmos comentários, com a teimosia renitente de Colavida, a boa vontade de Martinho e a natural timidez de Dona Eulália. O enfermo estava ansioso, solicitava pareceres do médico desencarnado, emitia observações técnicas e, por último, pedia, se possível, o comparecimento de Acácio, o amigo invisível, para maior esclarecimento da situação. Findos os trabalhos da noite, verificou-se que João Crisóstomo lançara no papel as mesmas recomendações anteriores, sem omitir uma vírgula. Nada de nomear a enfermidade do consulente. Acácio, contudo, escrevera-lhe mensagem ponderada e afetuosa.
Meu irmão, dizia ele, revelando intimidade e carinho, não aguardes um diagnóstico que nos seria difícil fornecer. Vale-te da cooperação do amigo espiritual que te ministrou indicações tão úteis e procura pô-las em prática. Por que impor condições aos que te beneficiam? O grande problema não é o de receberes uma frase complicada, à guisa de definição, mas sim buscares a restauração das tuas energias, cheio de boa vontade. O diagnóstico, Tomé, nem sempre pode ser perfeito e nem sempre se ajusta às finalidades da renovação orgânica. O corpo do homem é uma usina de forças vivas, cujos movimentos se repetem no tocante ao conjunto, mas que nunca se reproduzem na esfera dos detalhes. As dores de cabeça são idênticas nas sensações que proporcionam, mas quase sempre desiguais nas origens. Como te oferecer um diagnóstico exato, se amanhã sensíveis modificações podem ocorrer em tuas células mais íntimas? Não te furtes ao benefício, apenas porque não podes impressionar os olhos mortais com meia dúzia de termos indecifráveis. Trata-te, meu amigo, o tempo é precioso. Cuida da maquinaria física, aceita a bondade do Eterno Pai, sem cristalizar o pensamento nas normas secundárias da ciência terrestre. Lembra que te amamos intensamente e desejamos teu bem-estar. Leu com a vida a mensagem afetuosa, volvendo irritadiço, afinal, estou sem compreender coisa alguma. Sinto-me doente, cansado, peço esclarecimentos que satisfaçam e os invisíveis me dirigem exortações? E, fixando o olhar na médum, rematava. Francamente, minha decepção é sem limites. Martinho, na fé serena que lhe assinalava as atitudes, ajuntou tranquilon. É o que merecemos, meu amigo. Desejávamos receber o diagnóstico, mas... Tomé coçou nervosamente a cabeça e cortou-lhe a palavra. Nada de reticências. Presenciamos verdadeiros fracassos. De que lastimo é o tempo perdido a procurar elucidações, quando me asseveravam que o espiritismo é fonte de verdade. Onde a franqueza nestas farsas em que venho pondo minhas melhores esperanças? Em todos os grupos, apenas encontrei material incompleto, entre médiums supostamente humildes e doutrinadores pretensamente inspirados. Estou farto, não vim procurar consolações, mas informes necessários. Estes espíritos, contudo, devem andar lá no alto à maneira dos asnos cá embaixo. Em toda parte é dissimulação, ignorância, fanatismo. Solicito diagnóstico e lançam-me recomendações estranhas a todo conhecimento de posologia. Abandonarei minha experiência, convencido de que espiritismo e mediunidade são duas tolices mundiais. Os companheiros já se haviam retirado. Apenas Martinho e Dona Eulália permaneciam ali, suportando heroicamente a neurastenia do enfermo malcriado. Reconhecendo-lhe a irritação, dispunham-se ambos a abandonar o recinto, em silêncio, quando, ao primeiro gesto de despedida, Tomé procurou retê-los ansiosamente. Por quem são? Ajudem-me. Não desejo sair, experimentando tamanha impressão de abatimento moral. Quero a verdade, Senhor Martinho. Auxilie-me na consecução deste propósito. A falta do diagnóstico desejado acabrunha-me. Sinto que tudo é mentira em torno de meus passos. E depois de fixar a médum, ansiosamente, concluiu. Dona Eulália, se esses espíritos que a senhora diz ouvir e ver são personalidades reais, por que razão me negam a verdade? Agora que estamos a sós, atendam-me por amor de Deus. Peçamos diretamente aos invisíveis que se manifestem e me esclareçam. Havia tamanha emoção naquelas palavras, que Martinho e a médum se entreolharam penalizados. À interpelação silenciosa do diretor das sessões, a nobre senhora respondeu bondosamente. Estou pronta. Sentaram-se os três. O orientador orou com lágrimas, invocando a providência divina. Foi então que o amigo espiritual, por intermédio de Dona Zulália, falou em voz triste, mas firme. Tomé, em vão temos procurado auxiliar-te na cura. Atende ao teu caso orgânico, enquanto é tempo, porque teu corpo está dominado pela morféia nervosa. Colavida fez-se pálido e esforçou-se por não cair, ali mesmo, fulminado pelo diagnóstico doloroso. Suspenderam-se as preces, sob forte emoção. No dia imediato, o doente atormentado procurou gabinetes de pesquisas e especialistas em moléstias do sangue, obtendo a confirmação amarga. À noite, insistiu para que Martinho e Dona Eulália se reunissem na sua companhia. Estava desfigurado, em pranto. Terminada a prece do diretor da reduzida assembleia, o enfermo exclamou soluçando.
Ó, benfeitores invisíveis, por quem sois, auxiliai-me no destino cruel. Que surpresa dolorosa me preparastes, dando-me conhecimento da realidade terrível. Mas, nesse instante, a generosa entidade de Acácio tomou o punho da médium e escreveu: Conforma-te, meu querido Tomé. Não queria a verdade completa, o diagnóstico aproximado de tua situação orgânica? Não chores. Lembra-te de que Jesus é o divino médico e não esqueças que, se tens agora a lepra do mundo, não estás esquecido pela bondade de Deus. 30 Mania de enfermidade. Vamos, Luísa, exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa afetuosamente, creio estimarás o tema evangélico desta noite. Prometem-nos valiosas conclusões, relativamente à mediunidade e seu exercício. Ao que suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós ambos. Luísa apoiou o rosto na mão direita, num gesto muito seu, e disse com enfado: Ora, Inácio, achas que posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E a minha nevralgia, a gripe do Carlos e o reumatismo de mamãe? Não teria ouvido para as lições a que te referes. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis. Inácio aprimorava o nó da gravata e respondia: Compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos te esquivas a minha companhia. Naturalmente, devo ser o primeiro a encarecer tuas virtudes de filha e mãe. Creio, porém, que exageras o sentido das enfermidades. Em vão procura interessar-te nos problemas da fé, inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insânias, ventosas, injeções e comprimidos. Vives quase esmagada por expectativas angustiosas. A chuva aborrece-te, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces de conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima como o patrimônio mais precioso do mundo. Por que, então, viver assim, descrente de Deus e de ti mesma? A senhora Penaranda esboçou um gesto de sensibilidade ofendida e redarguiu chorando. Sempre as mesmas exortações ásperas. Quando me poderás compreender? Sabe Deus minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Certamente, Deus não desconhece nossos trabalhos, mas também não poderia aplaudir nossas inquietações injustificadas. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente excitada, e bradou: Céus! Que infelicidade a minha! Que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo! Após dirigir-lhe um olhar de piedade, o marido despedia-se: Não precisas aumentar a lamentação. Até logo! A companheira torcia as mãos, desconsolada. Todavia, escoados alguns minutos, correu à porta de saída a gritar: Inácio! Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. A capa, explicava a dona da casa, ansiosamente. Esqueceste a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde. Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Aquela mania da senhora Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado em esfregar metodicamente o assoalho, receosa do acúmulo de pó. Nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sol inundasse as dependências da casa. Trazia a velha genitora quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de ungüentos e caixas de injeções, e para si mesma descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Referia-se a dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais ínfimas sensações e, na residência dos Penaranda, nos fins de mês, as contas da farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Debalde o marido lhe oferecera as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro o dia em que, ao voltar dos serviços habituais, o companheiro não a encontrava afogada em grosso costume de lã, hermeticamente encafuada na alcova, a lamentar o vento, a umidade, a nuvem.
De quando em quando, valia-se Inácio de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira, de modo a criar-lhe ambiente diverso. A teimosa senhora não se resignava a omitir comentários a doenças de toda sorte. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe da família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, compelindo-a a examinar nobres problemas espirituais e a ouvir preleções evangélicas em sua companhia. Dona Luísa atendeu, porém constrangidamente, a queixar-se amargurada. No curso das reuniões a que compareceu forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palavra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se a sua palestra não devesse passar de gemidos longos. Não ouvia as dissertações construtivas nem participava das orações no ambiente geral. Apenas prestava atenção às consolações de Salatiel, o amorável benfeitor invisível que comparecia a quase todas as reuniões. À maneira de criança viciada a receber carinhos, cheia de noção exclusivista, Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto, completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos, que a senhora Marcondes, devotada médium do grupo, se ofereceu voluntariamente a levar-lhe socorros espirituais na própria residência. A família Penaranda aceitou, sumamente reconhecida. Enquanto Inácio examinava a possibilidade da renovação mental da esposa, antegozava Dona Luísa o momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel, quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Começaram os trabalhos de assistência, em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia em si de esperança e contentamento. Na primeira noite de orações, Salatiel discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Mas, com enorme surpresa dos presentes, fenda a preleção, Dona Luísa adiantou-se, interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como o homem educado a atender uma criança, respondeu qualquer coisa que a induzia à confiança no poder divino. A consulente não se deu por satisfeita e pediu explicações para a comichão que sentia nos pés, também sobre o abatimento do filhinho e um exame dos órgãos de sua velha mãe. Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas, o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto, na reunião da semana seguinte. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem à senhora Penaranda. Minha irmã, dizia ele solicitamente, não construas cárcere mental para as tuas possibilidades criadoras na vida. É razoável que o doente procure remédio, como o sedento se encaminha à fonte amiga que lhe desaltera a sede. Não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidades. Por que esperar a saúde completa, num plano de material imperfeito como a Terra? Se o planeta é, reconhecidamente, uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores. Se a reencarnação é desgaste de arestas, como aguardar expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é campo de forças vivas. Milhões de indivíduos celulares se agitam, à moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há contínuos serviços renovadores na assimilação e desassimilação. Se isto é inevitável, como aguardar perfeita harmonia orgânica na máquina celular desmontável e perecível? Lembra-te de que esse laboratório corporal, transformável e provisório, é o templo onde poderás adquirir a saúde eterna do espírito. Andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes da sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário. É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção, mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta a mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus quando asseverou que nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Dona Luísa, porém, continuou impermeável às admoestações nobres e elevadas. Não valeram conselhos de Salatiel, com amorosas interpretações do marido e dos irmãos na fé.
Os anos agravaram-lhe preocupações e manias, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la a novas experiências. Qual não lhe foi, porém, a surpresa dolorosa ao ver-se sozinha, abandonada, sem ninguém. Guardava a nítida convicção de haver transposto o limiar do sepulcro, mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Tomada de pavor, observava os pés e mãos singularmente inchados, a epiderme manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias na terra. Orava, e contudo as suas orações pareciam sem eco espiritual.